Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão e Vida desta terça-feira. Estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. O nosso propósito, através deste programa, é levar até você uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Por isso que de segunda a sexta-feira, 6h30 da manhã, nós estamos aqui para trazer para você essa mensagem de fé e esperança. Como eu havia avisado na sexta-feira, ontem, segunda-feira, nós não teríamos nosso programa, mas estamos aqui hoje, terça-feira, para compartilhar a palavra de Deus. Se você ainda não está inscrito, aproveita para se inscrever aqui no nosso canal, ativa também aí o sininho das notificações para que você seja notificado sempre que houver um conteúdo novo aqui no nosso canal, tá bom? É importante também você deixar o seu like para que o YouTube entenda que esse conteúdo é um conteúdo relevante e, mais importante ainda, é você compartilhar o link desse programa aí nas suas redes sociais. Então eu quero que nesse momento você tire aí alguns segundos para compartilhar esse link nas suas redes sociais. Eu quero sugerir que você compartilhe aí no status do seu WhatsApp, nos grupos que você participa e também para pelo menos aí uns 7 a 10 contatos no privado, convidando essas pessoas para receber a palavra do Senhor nesta manhã, tá bom? Vamos lá? Vou dar aí uns 5 segundos para você fazer isso. Eu creio que hoje é um dia que o Senhor mais uma vez falará aos nossos corações. Feito isso, eu creio que você já compartilhou aí nas suas redes sociais. Eu quero refletir com você esta semana sobre planos, sobre escolhas, né? Conselhos para quem deseja ser bem-sucedido naquilo que almeja. Nós estamos chegando ao final de mais um ano e é natural que nós já estejamos fazendo planos para o ano seguinte, né? E aí, se eu perguntasse para você quais são os seus planos para 2025, com certeza você deve ter aí algum plano, né? Eu não sei se os seus planos para 2024 se concretizaram ou não, mas o fato é que é natural, nesse final de ano, a gente está sempre fazendo planos para o ano seguinte. Mas eu quero, nessa semana, estar trabalhando com você algumas lições, alguns conselhos que são importantes para que o nosso ano seja bem sucedido, para que nós tenhamos êxito naquilo que nós estamos planejando. Até porque, você há de concordar comigo, várias vezes nós fazemos planos e eles acabam não se concretizando. E a pergunta é, por que esses planos não se concretizam? Por que eles não se tornam realidade, não é? Talvez você já tenha parado para refletir sobre isso. Por que os nossos planos não se tornam realidade? Talvez estejamos precisando refletir sobre esses conselhos que nós vamos trabalhar aqui esta semana, tá bom? Nós vamos estar partindo do texto de Provérbios, capítulo 16, e vamos estar cada dia, né, extraindo lições de alguns versículos para a nossa vida. Então, Provérbios capítulo 16 é o texto da nossa reflexão desta semana. E eu quero já começar hoje falando para você sobre duas coisas importantes. Se você deseja que os seus planos sejam bem-sucedidos, se você deseja ter êxito na sua caminhada, se você deseja que o seu ano seja um ano próspero, um ano com êxito, a primeira coisa que você precisa fazer é planos. Fazer planos. Então, faça planos. O capítulo 16 de Provérbios, versículo 1, a parte A do versículo diz assim: o coração do ser humano pode fazer planos. Quando a gente vai para Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, a Bíblia diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo para todas as coisas. Então, como é que nós vamos alcançar algo para o qual nós não fazemos planos? Como é que uma pessoa, por exemplo, vai fazer uma transição de carreira se ela não se prepara para isso?
Como é que ela vai construir uma casa se ela não se prepara, se ela não faz planos para isso? Como é que uma pessoa vai fazer uma faculdade se ela não faz planos para isso? Né? Até porque, na verdade, as coisas não caem do céu. Então nós precisamos aprender a fazer planos, e não há nenhum pecado em fazer planos. Infelizmente tem gente que acha que viver na dependência de Deus é simplesmente deixar a vida levar, é deixar as coisas acontecerem. Mas não é esse o propósito de Deus para nós. Deus permite que façamos planos. E a gente percebe que a ausência de planos e a ausência de metas muitas vezes nos torna inconstantes e vulneráveis. Por quê? Porque quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, mas também não chega a lugar algum. Veja, quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Essa é uma frase de Alice no País das Maravilhas. Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Mas aí eu acrescento, mas também não chega a lugar algum. Então, se eu não sei onde eu quero chegar, como é que eu vou chegar? Se eu não sei qual é a minha meta, qual é o meu objetivo, eu não vou chegar a lugar algum. Então eu preciso ter um plano, eu preciso ter uma meta, eu preciso ter um objetivo, ainda que seja um objetivo a médio ou longo prazo, mas eu preciso ter. E para isso nós precisamos entender que existem planos a curto, médio e longo prazo. Então, o que é que eu pretendo para a minha vida para daqui a 5 ou 10 anos? O que é que eu pretendo para a minha vida para o ano que vem? O que é que eu pretendo para a minha vida? Quais são os planos para a minha vida para esse mês? Para essa semana? Para esse dia? Porque nós só conseguimos alcançar planos para 5 ou 10 anos se nós construímos planos preparatórios para eles. Planos que vão nos fazer alcançar aqueles planos maiores. Então, para metas maiores, micrometas. Então, se eu quero, por exemplo, concluir uma faculdade, eu preciso primeiro me preparar para entrar nela, certo? Se eu pretendo abrir uma empresa, eu preciso me preparar para abrir uma empresa. Se eu pretendo construir uma casa, eu preciso me preparar para a construção dessa casa. E para isso, eu vou traçando as metas menores para alcançar a meta maior. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é justamente planos, fazer planos. Não é? Os planos, eles nos ajudam a ter um foco, a ter um objetivo a ser alcançado. Às vezes eu converso com alguns casais de namorados e eu penso o seguinte, que o namoro ele tem que ter um propósito. E o propósito do namoro é sempre levar ao casamento. Pode até, na caminhada, não acontecer. Mas se uma pessoa está namorando, ela já deve ter como meta, como pretensão, casar com aquela pessoa. Ainda que seja daqui a 5, 10 anos, mas precisa ter essa possibilidade. Bom, e aí eu digo para as pessoas, né, para os casais de namorados, olha, você precisa ter uma meta. Ainda que seja para daqui a 10 anos, você precisa se preparar para casar com essa pessoa. Não é sobre casar esse ano, não é sobre casar logo, imediato, não. Ainda que seja a médio ou longo prazo, é preciso ter isso como meta. Porque se você pretende casar daqui a 5 anos, então o que é que você vai precisar para isso? Você vai precisar construir uma casa, comprar uma casa, financiar uma casa, entrar no consórcio de uma casa? Qual é o seu plano para isso? Em relação à sua vida profissional, você pretende permanecer no emprego que você está pelos próximos 5 ou 10 anos? Se você pretende fazer uma mudança de carreira, precisa fazer uma transição. Não é mudar de uma hora para outra. Precisa fazer uma transição. Se você está concluindo o ensino médio e pretende fazer uma faculdade, qual é a faculdade? Qual é o curso que você pretende fazer? E o que é que você está fazendo de preparatório para isso? Né? De preparação para esse momento. Certo? Então, nós aprendemos na palavra de Deus que nós precisamos ser mordomos fiéis. E isso implica cuidar bem da vida que Deus nos deu, administrar bem o nosso tempo, administrar bem a vida que Deus nos dá. Né? No Salmo 90, versículo 12, o salmista diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Qual é a ideia do salmista? É que o Senhor nos ajude a viver cada dia da nossa existência de forma que nós amadureçamos e nos tornemos cada vez mais sábios.
certo? Então, nós não podemos viver irresponsavelmente, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Isso não se aplica, não deve se aplicar na nossa vida. Nós devemos ter planos. Então, onde é que eu quero chegar? Qual é o meu objetivo de vida? Onde é que eu pretendo estar? Ou o que é que eu pretendo estar fazendo daqui a 5 ou 10 anos? O que é que eu pretendo para a minha vida para o ano de 2025? Estamos no final de 2024. O que é que você pretende para o ano de 2025? O grande problema é que algumas pessoas só fazem esses planos assim de mudança, ou de adaptação, ou de viver algo novo, quando está terminando um ano e iniciando outro. Mas a verdade é que ciclos eles podem terminar e começar a qualquer momento. Basta nos planejarmos para isso. Então, eu posso me planejar para encerrar um ciclo agora no mês de novembro e no mês de dezembro começar um novo ciclo. Mas é uma questão de planejamento. O que é que eu vou fazer para encerrar esse ciclo que eu estou vivendo e começar um novo ciclo? O início de uma semana pode ser uma ótima oportunidade para se começar um novo ciclo. Mas para começar um novo ciclo, eu preciso saber encerrar muito bem o ciclo que eu estou vivendo, certo? Então, faça planos. Mas aí vem a segunda e mais importante lição. Apresente os seus planos ao Senhor. Apresente os seus planos ao Senhor. Não há nenhum problema em fazer planos. O problema está em fazer planos e não apresentá-los ao Senhor. O versículo 3 de Provérbios 16 diz assim: entregue as suas obras ao Senhor, e o que você tem planejado se realizará. Entregue aquilo que você está fazendo ao Senhor. E aqui tem uma lição importante, uma vez eu até preguei sobre isso. Porque às vezes a gente fica só naquela ideia de fazer planos, né? Mas o que a gente tem feito para que esses planos se tornem realidade? Então, o sábio diz: entregue as suas obras, aquilo que você tem feito ao Senhor. Não é apenas os seus planos, não é apenas os seus sonhos, mas também aquilo que você já tem feito. Consagre ao Senhor, entregue ao Senhor. E o que você tem planejado se realizará. Isso a gente aprende aqui, que não é só sobre ter sonhos, ter metas e ter planos, é preciso executá-los. E para isso nós precisamos consagrá-los ao Senhor, entregá-los ao Senhor, apresentá-los ao Senhor. No versículo 5, o texto diz que o Senhor detesta todo aquele que é orgulhoso. É evidente que esse não ficará impune. Então, quem é o orgulhoso? É aquele que acha que não precisa de Deus para realizar os seus sonhos, para concretizar os seus planos. É aquele que acha que tem o controle de todas as coisas. É aquele que acha que sabe tudo. Esse é o orgulhoso, esse é o arrogante, é o prepotente, é aquele que se acha autossuficiente. Então, precisamos fazer planos, mas precisamos entregá-los, consagrá-los, apresentá-los ao Senhor, pedindo a bênção de Deus, a direção de Deus e, principalmente, a presença de Deus. Nenhum plano, por melhor que seja, dará certo sem a bênção de Deus. Nenhum sonho, por maior que seja, trará verdadeira realização se Deus não estiver conosco. Então, nenhum plano, por melhor que seja, se tornará realidade sem a bênção de Deus, e nenhum sonho, por maior que seja, trará verdadeira realização se Deus não estiver presente. Então, antes de qualquer coisa, nós devemos apresentar os nossos planos ao Senhor. E apresentar é mais do que simplesmente orar para que Deus realize os nossos sonhos. É realmente entregar nas mãos do Senhor para que Ele nos conduza pelo caminho que nós devemos trilhar. Observe que o versículo 9, ele vai dizer o seguinte: o coração do ser humano traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Tudo que é novo é comum gerar medo, insegurança, inquietação, mas quando nós entregamos ao Senhor e pedimos a bênção e a presença do Senhor, então nós nos sentimos seguros para trilhar esse caminho. Se Deus está conosco, a gente vai longe, certo? Aí quando a gente vai para o versículo 18, ele vai dizer o seguinte: antes da ruína vem a soberba e o espírito orgulhoso precede a queda. Aquilo que eu falei agora há pouco. O orgulhoso é aquele que acha que não precisa de Deus.
O orgulhoso é aquele que acha que tem o controle, tem o domínio sobre toda a sua vida, tá bom? Então, quem acha que não precisa de ajuda, quem acha que não precisa da bênção e da orientação de Deus, é considerado orgulhoso, arrogante, presunçoso, não é? E este não tem a aprovação do Senhor. E vale lembrar que o lugar mais seguro para depositar os nossos sonhos, os nossos planos, é na potente mão de Deus. Porque só Ele tem o controle de todas as coisas. Só Deus tem o controle de todas as coisas. É por isso que os nossos sonhos, os nossos planos, eles precisam ser apresentados ao Senhor. Nós precisamos pedir não apenas a bênção, mas principalmente a presença de Deus. Se Ele vai conosco, seguro iremos. Mas se Ele não for conosco, inseguros estaremos. Então, já caminhando para o final da nossa reflexão nessa manhã, é muito importante que façamos planos, mas que apresentemos esses planos ao Senhor e peçamos não apenas a bênção, mas a presença de Deus nos nossos planos, tá bom? Que Deus nos abençoe e que você aproveite essa semana para rever os seus planos, aqueles que em 2024 se concretizaram, aqueles que não, aqueles que vale a pena levar para 2025, aqueles que não. Então que essa semana seja uma semana de reflexão, de repente de reprogramar a sua rota, de repente de fechar alguns ciclos para iniciar novos ciclos. Que essa semana seja uma semana de transformação na sua vida. É isso que eu desejo e é isso que eu creio que Deus quer realizar na sua vida. Mas para isso é preciso que Deus esteja presente, tá bom? Vamos orar? Pai querido, muito obrigado de estarmos aqui mais uma vez compartilhando a Tua palavra e essa semana com a proposta de refletirmos sobre os nossos planos, sobre os nossos sonhos, sobre aquilo que pretendemos para a nossa vida e principalmente percebermos o quanto é importante que o Senhor esteja conosco. Obrigado a Deus por cada pessoa que está aqui nesta manhã, que a Tua bênção esteja sobre cada família, sobre cada pessoa e que os nossos sonhos, os nossos planos estejam sempre em Tuas mãos e que o Senhor esteja conosco em todo o tempo e que tudo o que façamos seja para a glória do Senhor debaixo da Tua bênção. Fica conosco, nos dá um dia em paz, nós oramos agradecidos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda uma ótima terça-feira, se Deus permitir, amanhã, 6h30 da manhã, nós estaremos aqui novamente. Mas eu quero pedir para que você que ainda não compartilhou, compartilhe o link desse programa com o máximo de pessoas que você puder. E se você já compartilhou, compartilhe com mais pessoas, porque eu creio que essa semana será uma semana de transformação na vida de muita gente, tá bom? Que Deus nos abençoe. Que Deus nos conceda uma ótima terça-feira e até amanhã, se Deus quiser.